Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para a continuidade dos nossos trabalhos, porque mesmo em meio ao carnaval, nós não paramos, porque a vida não para, apesar da festa tão popular no Brasil. E a grande verdade é que estão dando muita audiência para esta Acadêmicos de Niterói, que vai ser rebaixada, recebeu três notas 10 no Samba Enredo, mas aquele carnaval, para mim, é cheio de treta, um monte de coisa, mas isso é outra história, não tem nada com isso também. E o Lula já está, na verdade, na Índia fazendo negócios. Esta que é a grande verdade. O que também ninguém fala é que no domingo, antes do desfile, o Lula passou por Salvador, passou por Recife, fez toda aquela tour, mas chegou no domingo no Rio de Janeiro e foi inaugurar um hospital. E isso não foi uma notícia. Essa é a grande verdade. Mas por isso é que nós temos que combater essa gente e essa imprensa tradicional maldita que prefere ficar batendo sobre porque agora a tal da caneca e a família, etc. Então, que família? Não existe família no meio dessa gente, nem no meio deles. Então, esse conteúdo aqui é para você compartilhar valendo, para você não perder o seu tempo, inclusive já dar o certinho, para não esquecer, já dar agora o certinho, para ajudar o canal a crescer também. Deixa um comentário, um emotion, um aplauso, seja o que for, para ajudar a engajar e mostrar para mais pessoas. Temos que furar a bolha bolsonarista, a bolha evangélica iludida, porque eu vou fazer um conteúdo com Paulo Ottoni e vocês vão se surpreender das coisas que ele diz a respeito tanto do povo evangélico quanto a respeito do Lula. Mas então, gente, sem mais delongas, eu vou, inclusive, já deixar aqui a chavezinha Pix. Espero ter um coraçãozinho bondoso, solidário e que possa contribuir com o canal para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, porque eu ainda não fui monetizado. Então, esse é um dos motivos que eu peço que vocês assistam aos conteúdos o tempo máximo que vocês puderem para ajudar as horas a aumentar e alcançar as horas que eu preciso. Pode me ajudar? Isso é difícil para você assistir um conteúdo de qualidade, porque aqui nós não trazemos porcaria, nós trazemos qualidade, nós trazemos informação, nós trazemos atualização. E a Erika Hilton, numa entrevista ao SBT, simplesmente matou a pau. Mas vamos deixar que ela diga, porque, como está dito, ela, em minutos, fez a biografia da família, a maldita família que continua querendo mandar no Brasil e, a qualquer custo, estar no poder, seja onde for, mas eles querem o poder. Então, vamos nessa e depois eu faço meu comentário. Vamos lá para a Erika Hilton. Colocou a sua candidatura, os números eram outros. De lá para cá, agora é uma outra realidade que a gente não pode. Eu acho que de maneira nenhuma a esquerda pode subestimar a periculosidade de qualquer candidatura. Nós não podemos trabalhar num cenário de que está tudo ganho, é tudo nosso, porque esse cenário não existe. As eleições passadas foram muito acirradas. Obviamente, Flávio Bolsonaro não é Bolsonaro, traz consigo também uma rejeição grande pelo nome Bolsonaro, mas qual é o palanque de segundo turno que nós teremos a partir dessas movimentações que partidos de centro estão fazendo, né? Então eu acho que há sim uma possibilidade real de que nós vençamos as eleições de 2026. O presidente Lula tem tudo para levar essas eleições, mas nós precisamos fazer um trabalho de base sério. As entregas do governo precisam ser destacadas. O governo teve uma vitória importantíssima com a redução dos impostos, vai entregar o fim da escala 6x1 aos trabalhadores e nós, nas nossas bases, durante as nossas campanhas, teremos que atuar como cabo eleitoral do projeto que nós acreditamos de Brasil, sem perder o olho das movimentações que centro e direita, extrema direita, estarão fazendo. Eu acho que todo esse movimento, né, que Flávio Bolsonaro tem feito, ele nos ajuda. Porque Flávio Bolsonaro tem agido como se fosse um candidato quase que divino. Tem que ser porque não é uma pessoa habilidosa politicamente, né? Você já conversou com ele? Não conversei, mas não precisa, né? A gente acompanha. Tem inclusive o debate que quase desmaiou, teve que ser saído quando fazia no Rio de Janeiro. Não é uma pessoa habilidosa, estava fazendo campanha em outros países recentemente, né? Age de uma maneira extremamente arrogante, como se não houvesse as rejeições, os escândalos, o que representa o bolsonarismo. E eu acho que tudo isso favorece para nós. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, desconsiderar que é uma disputa acirrada, muito importante, e que todos os dias a dança das cadeiras acontece e que a gente precisa estar com os olhos bem abertos. Com o bolsonarismo não há diálogo, né? O bolsonarismo, ele representa, por essência, o ódio, o preconceito,
preconceito, a intolerância, o ataque. Eu, mesmo sendo uma política de esquerda, profundamente firme nas minhas posições, que você perguntar para os meus colegas na Câmara, sou uma política de diálogo. Eu converso com todo mundo, eu dialogo com todo mundo, eu converso com o líder do PL quando necessário, converso com os líderes do Centrão quando necessário, porque acredito que a política demanda este diálogo. Agora, não é possível dialogar com quem não quer dialogar, não é possível dialogar com quem tem como prática o ataque, a ofensa, o desrespeito. E o tempo todo, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem como postura atacar, ridicularizar. Faz isso com a minha imagem desde os Estados Unidos, aliado com aquele empresário amigo dele que estão lá foragido. A família Bolsonaro sempre atacou a pauta dos direitos da população LGBT, das minorias, de mulheres trans, de pessoas vulnerabilizadas. Como é que eu posso falar com um grupo, com uma família, que o seu maior desejo, e não escondido, mas muito abertamente, é me ver morta? O presidente Bolsonaro disse que preferia um filho morto, filho bandido, a um filho LGBT, que negros deveriam ser pesados em arroba, entre tantas outras falas que eu poderia resgatar. Como é que eu posso dialogar ou buscar ponto de contato com aqueles que me enxergam como menos humana, como menos cidadã, como menos digna de ocupar, inclusive, uma cadeira de deputada, porque se sentem superiores a mim pela sua raça, pela sua identidade de gênero, pelo lugar por onde passaram? Então, com estas pessoas, o único contato que eu tive foi com as ações judiciais que eu sempre movi contra a família Bolsonaro. Desde quando eu era vereadora até agora, eu sempre tenho uma enxurrada de ações contra a família Bolsonaro, que o tempo todo está recorrendo em crimes. Eles praticam crimes o tempo inteiro. Eu não sei se a gente pode falar que é uma família ou se é uma facção criminosa. Uma parcela desse eleitor comunga dessas ideias e querem reviver uma ideia de Ku Klux Klan, de neonazismo, de perseguição à luz do dia a minorias sociais, e não à toa nós vimos uma crescente no governo Bolsonaro de grupos neonazistas, de organizações que atacavam moradores em situação de rua, tortura animal, desafios nas plataformas digitais, porque são estimuladas por esse sentimento. O bolsonarismo, ele é perigoso porque ele dialoga com uma parcela da população que anseia o nazismo, que tem a figura de Hitler ou de Brilhante Ustra, um torturador, como heróis. Porque o Bolsonaro vota no plenário Ulisses Guimarães em nome de Brilhante Ustra para o processo de impeachment da presidente Dilma. Não é possível que não comungue, mas há também uma grande parcela de pessoas descrentes da política, desesperançosas, que são enganadas pelo discurso de antissistema que foi apresentado naquele momento. O maior sistema, uma pessoa que passa 30 anos na política, ganhando dinheiro, simplesmente se beneficiando, sem ter apresentado e aprovado nada de interesse social, se apresenta como um antissistema. Diz não ser o sistema. E isso leva uma parcela mais alheia. Porque no momento daquelas eleições, eu tinha uma coisa que me angustiava muito, que era dizer, muito que vota em Bolsonaro gigantesco. Porque eu conheci e vi pessoas honestas, de bem, trabalhadoras, dignas, queriam votar em Bolsonaro porque estavam com medo daquilo que eles criaram como possibilidades para o Brasil. Então, fechamento de igreja, kit gay, não sei o que lá. O bolsonarismo trabalha na mentira. Trabalha no medo, trabalha no caos e na desinformação. E o caos e a desinformação e a mentira atuam com uma velocidade assustadora, atroz. E isso leva as pessoas que têm medo de ver o país, a insegurança, a uma série de questões que eles vão manipulando, a entrarem nesse barco, mas não necessariamente porque comungam dessa ideia. Então existe essa dicotomia. De um lado, há uma ala que comunga e quer que nós sejamos atacadas e apedrejadas à luz do dia, e há uma outra que é levada e enganada pela ideia de antissistema e pelo medo que eles mesmos implantam das coisas que eles mesmos fazem. Isso é muito maluco. Sensacional. Eu preciso dizer mais alguma coisa? É claro que não, porque eu já bati nessa tecla várias vezes. Agora é a sua vez de dar o teu certinho, de comentar e de compartilhar. E, por favor, ajuda o canal a crescer, deixando um Pix. E se você já percebeu, fica passando sempre aqui uma patadinha, curta, comente, compartilhe. E é isso que você deve fazer. Desculpe, peço
O meu muito obrigado aos novos inscritos, e aos inscritos que não ativaram as notificações, façam isso, todas elas, mas eu já insisti com vocês para que façam parte do grupo Voz Libertadores, que eu vou deixar novamente o link na descrição e vou deixar a chave Pix. Quem sabe algum coração sensível possa fazer uma contribuição com qualquer valor. Mas a maior contribuição está nesses 3 aspectos: certinho, comentário e compartilhamento. Eu vou ficando por aqui, minha gente, porque eu acho que já foi dito tudo pela Érica. O resto é só encheção de murcilha e eu não estou a fim de fazer isso com você, porque aqui não é um canal de encheção de murcilha e ficar enrolando. É direto ao ponto, porque aqui é a Voz Libertadora, a verdade doe quem doer. E como eu digo ao final de cada conteúdo sempre, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. E um grande beijo no teu coração, deixando a nossa aula maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo, que é o que nós temos mais que fazer durante esse ano. Nós temos muito trabalho para realizar e não podemos tirar um cochilo sequer, porque eles são sólidos. Como disse a Érica, eles vivem da mentira, do medo, do caos, é isso que eles fazem. E vamos libertar essas pessoas que, como a Érica disse, não são bolsonaristas, foram enganados. E continuam sendo enganados esses evangélicos por conta dos seus pastores. E é esse o conteúdo que vai mais ou menos nortear a fala do Antônio de Paula no próximo conteúdo. Então, fica com Deus, um beijo no teu coração e eu vou indo embora. Tchau.